Seja bem-vindo à questão 168 do Enem de 2019. Meu objetivo, pessoalmente, é desenvolver a resolução dessa questão, que envolve conhecimentos a respeito da função f de x igual a x, f de x igual a raiz quadrada de x, x elevado a 1/3, x ao quadrado e x elevado a 3. De modo geral, isso significa ajudar você a dar um passo em direção à realização de seus projetos de vida, conquistando aquela vaga tão sonhada naquela faculdade tão desejada, ou aquela vaga no concurso público. Portanto, de início eu peço seu like e, sobretudo, a inscrição aqui na nossa sala de aula digital. Pode pressionar o botão inscrever-se aí, que você terá uma série de dicas e abordagens dos mais diversos temas da matemática. Vamos à resolução. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Até agora, nada de matemático na questão. Para seu cálculo, são levados em consideração a expectativa de vida ao nascer, o tempo de escolaridade e a renda per capita, entre outros fatores. O menor valor deste índice é 0 e o maior é 1. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. O primeiro país recebeu um valor x, o segundo, raiz quadrada de x, o terceiro, x elevado a 1/3, o quarto, x ao quadrado e o último, x elevado a 3. Nenhum desses países zerou ou atingiu o índice máximo, que ali foi citado, que é 1. Qual desses países obteve o maior IDH? Esse enunciado todo em si, ele está fazendo referência a 5 funções que estão definidas de 0 até 1. E para quem já estudou esse tipo de comportamento gráfico para essas funções, sabe que existe uma hierarquia. Quando você esboça o gráfico dessas funções, eles estão em determinada ordem, não se tocando a não ser no 0 e no 1, e no restante do intervalo que vai de 0 até 1, existe uma certa ordem para esses gráficos. Mas vamos supor que você não tenha ideia desse comportamento gráfico e que você chegou lá na prova e tem que resolver essa questão no menor tempo possível. Então, o que fazer? A chave para resolver a questão é escolher um valor conveniente de x entre 0 e 1 que possa ser testado em todas essas expressões. A gente vai determinar esse valor, calcular o valor de cada função dessas daí nele e verificar qual que é aquele que é o maior, indicando a função procurada. Vamos pensar assim. Eu vou escolher um valor entre 0 e 1, vai ser justamente x igual a 1 sobre 64. E esse valor é um número entre 0 e 1. Então ele serve para ser colocado aqui no lugar do x. Essas funções todas estão definidas nesse intervalo de 0 até 1. Não caia na tentação de colocar 0 nenhum, pois ali no enunciado também foi citado que nenhum país chegou no 0 e nem no 1. O que nós vamos fazer, por exemplo, é substituir o x na função f de x igual a x por 1 sobre 64. E assim sendo, nós vamos ter esse tipo de valor para a função. F de 1 sobre 64 é igual, como f de x é igual ao próprio x, tudo que eu coloco aqui entre esses parênteses vai aparecer lá no lugar do x do outro lado. Então, eu tenho que trocar aquele x por 1 sobre 64. Esse daqui é o valor dessa função quando x vale 1 sobre 64, que é um número maior do que 0 e menor do que 1. Esse primeiro valor é apenas um parâmetro que a gente vai usar para comparar com os outros que nós vamos calcular. Então vamos nessa. E qual a próxima função? F de x igual a x já está aqui. E se f de x fosse igual a raiz quadrada de x? Qual seria o valor da função quando a gente troca o x por 1 sobre 64? Ou qual que é o f de 1 sobre 64? Pela expressão da função, é a raiz quadrada de 1 sobre 64. E como calcular isso?
existe uma propriedadezinha que envolve raízes quadradas, raízes cúbicas, que a raiz de uma fração pode ser calculada extraindo a raiz do numerador, que no caso aqui é a quadrada, sobre a raiz quadrada do denominador. A raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 64 é 8. Nós obtivemos como resultado dessa operação um valor que é 1 dividido em 8 partes. Se você pegar uma barra de chocolate e dividir em 8 partes, você tem cada uma dessas partes sendo 1/8, que tem um certo tamanho. Mas quando você divide em 64 partes, você obtém tamanhos muito menores para cada parte. Logo, entre essas duas funções, essa segunda aqui, ela está por cima. Quando você desenha gráficos para esses tipos de funções, a situação pode ser assim encarada num esboço bem simples. O f de x igual a x é aquela função que é chamada bissetriz dos quadrantes ímpares. A bissetriz dos quadrantes ímpares, ela é a reta que passa pela origem e pelo ponto 1, 1. Ou seja, algo assim, que eu vou desenhar de 0 até 1, porque essas nossas funções elas estão definidas só nesse intervalo, pelo que foi citado. Quando você faz esse tipo de esboço, para fazer o d da raiz quadrada de x, você tem que ter consciência que, ao analisar dessa forma os valores, você terá uma outra curva que, pela teoria, quando a gente estuda, é um arco assim, com a concavidade para baixo, sai lá do zero e chega lá na altura do ponto 1, 1. Portanto, até agora, o maior valor é para a raiz quadrada de x. E se a gente considerar f de x igual a x elevado a 1/3? É uma maneira de escrever f de x igual a raiz cúbica de x. Então é como se você estivesse escrevendo algo assim, raiz cúbica de x. Só que no lugar desse x eu já vou calcular o valor da função em 1 sobre 64 avos. Então aqui a gente vai escrever no lugar desse x 1 sobre 64 e automaticamente ali dentro da raiz cúbica. De novo, a mesma propriedade, raiz cúbica de 1 sobre a raiz cúbica de 64. A raiz cúbica de 1 é 1 e a raiz cúbica de 64 é um valor que multiplicado por ele resulta em 64. Ou seja, um valor que elevado a 3 resulta em 64. E esse valor é 4. 4 vezes 4 é 16 e 16 vezes 4 64. Se você tivesse dificuldade em visualizar isso, você teria que fatorar o 64. 64 você vai dividir por 2, vai obter 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. E você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai juntar de 3 em 3, porque a raiz é cúbica. Então você vai ter 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. A raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Ou seja, de 4 elevado a 3. E, portanto, raiz cúbica de 4 elevado a 3 é 4. E você pode notar que, comparando com 1/8, 1/4 é maior. Então a função que tem expressão x elevado a 1/3 vai ter um gráfico que ainda está por cima da raiz quadrada de x. Que vai ser algo assim, esboçando assim de maneira bem simples. Até agora, qual que é o gráfico que está por cima? É esse. Pelos nossos cálculos, nós temos 1/4. Se você quiser enxergar isso aritmeticamente, você tem que perceber que 1/4 é o 1 dividido em 4 partes. E sendo assim, você obtém partes maiores do que 1 dividido em 8 partes ou 1 sobre 64 partes. Considerando f de x igual a x ao quadrado, nós teremos para essa função em 1 sobre 64 o valor f de 1 sobre 64, que é 1 sobre 64 ao quadrado.
Quando a gente eleva esse valor ao quadrado, nós podemos fazer uso daquela propriedade de potência, em que nós calculamos a potência do valor de cima, lá do numerador, e colocamos aqui no denominador o valor do denominador ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 e 64 ao quadrado não precisa nem de fazer, porque a gente sabe que esse valor aqui vai ser enorme. Ele vai ser muito maior do que 64, portanto, 1 dividido por 64 ao quadrado vai assumir um valor que é menor do que esse que já está fora da jogada. Porque até agora a função que está sendo considerada com maior valor é f de x igual a x elevado a 1/3. E por último, f de x igual a x à terceira. Se você já entendeu o funcionamento, a dinâmica desse raciocínio, quando você colocar 1 sobre 64 aqui no lugar desse x, você terá 1 sobre 64 elevado a 3. Calculando 1 elevado a 3 é 1 e embaixo 64 elevado a 3, que é um número maior do que 64 ao quadrado. Portanto, esse daqui é um valor menor ainda do que esse, que é menor do que esse, que é menor do que esse, que é menor do que esse. Então significa que a função que está mais abaixo de todas é x elevado a 3. E ela vai ter um perfil assim. A grosso modo, fazendo um esboço bem grosseiro, tá? f de x igual a x ao quadrado vai ser uma outra que está um pouco aqui por cima que o f de x, é um arco de parábola. Logo em seguida, f de x igual a x, depois a raiz quadrada de x e x elevado a 1/3. Esse daqui é o perfil. E você percebe que o valor maior do expoente é da função que está mais abaixo, x elevado a 3. Essa função tem um valor que ela é menor, é o menor de todos. Está bem aqui embaixo. X ao quadrado, logo acima, o expoente é 2. Depois, f de x igual a x. É aquela função que já está acima da x ao quadrado, que está acima da x à terceira. E daí você parte para os expoentes que são números racionais. Por exemplo, o meio, que ainda é maior do que 1/3, que está lá por cima. Com isso, a ordem é: você tem mais por cima a função x elevado a 1/3, depois x elevado a meio, logo em seguida x, depois x ao quadrado e mais por baixo x elevado a 3. Essa é a ordem com que se encontram as funções. O terceiro índice é dado por x elevado a 1/3. Portanto, a alternativa correta é a C. E você conhecia essa ordem para os gráficos dessas funções ou para os valores das funções? Escreva aí nos comentários. Compartilhe essa videoaula com seus colegas e ajude a difundir o trabalho desenvolvido aqui nessa nossa sala de aula digital. Te espero na próxima aula. Até lá!